Você se sente angustiado com frequência? Sabe aquela sensação que dá que o peito aperta? Às vezes chega a faltar o ar. Mesmo que ninguém nunca tenha falado pra você o que é angústia, você sabe o que é. Freud, que é o pai da psicanálise, era um cara que vivia angustiado. Ele viveu uma vida de angústia e por conta disso, ele criou a psicanálise. Então a angústia, ela serve para colocar a gente em um caminho. Ela serve como uma bússola, como um norte. E eu resolvi hoje falar sobre angústia e nem era o tema que eu tinha colocado na cabeça que eu ia fazer, porque todas as aulas que eu dei hoje de manhã, e tá um dia chuvoso, tá um dia assim bem nublado, mais triste, sabe, digamos, e as pessoas estavam hoje diferente, os meus alunos estavam diferentes, eu percebi que a academia se movimentava de uma forma diferente, os professores, todo mundo. E esse dia mais nublado, ele traz um ponto melancólico, ele traz uma certa angústia mesmo. Porque o dia fechado, o dia nublado, ele é um dia que propõe uma reflexão maior. E eu gostaria de deixar para você alguns pontos sobre como você pode lidar com essa sensação de angústia no seu dia a dia. Porque a angústia, esse sentimento que acontece dentro da gente, ele se dá por uma dor, às vezes algo que a gente quer que aconteça e não acontece. Ele se dá muitas vezes por certos tipos de comparações, então ficar fora das redes sociais por um tempo é algo que ajuda muito. É uma dica que eu tenho dado bastante para os meus alunos, para os meus mentorados, porque de fato a comparação que a gente cria quando a gente abre o celular e a gente vê alguém lá no Instagram com uma vida infinitamente melhor do que a gente vê alguém que tem a mesma idade e que tá com um carrão, ou que tem uma família incrível, ou que tem um corpo incrível, e aí a gente se submete a esse ponto de comparação, e essa comparação, ela pode gerar uma angústia, porque é como se nós nos sentíssemos incapazes ou menores por a gente ainda não ter conquistado aquilo que outra pessoa conquistou. Então, é legal que a gente use as pessoas como inspiração, mas quando a gente olha para aquilo e começa a se submeter num olhar de fulano tem e eu não tenho, e gera esse estresse, gera essa angústia, já para de ser saudável. A comparação e a competição é um ponto para de fato deixar a nossa vibração mais baixa. Uma coisa que eu também gosto muito de fazer e que pra mim é uma das dicas mais valiosas que eu posso dar pra você nesse vídeo, todas as vezes que você estiver se sentindo angustiado, que você estiver se sentindo pra baixo, pega o seu celular e grava um áudio pra você mesmo. É algo que eu faço muito. Eu gosto bastante de usar a escrita, então eu tenho um caderno onde eu vou escrevendo todas as coisas que eu preciso, que eu sinto que é uma forma de desabafo, mas ultimamente eu tenho preferido usar o áudio, porque eu consigo ouvir a minha voz, eu consigo me analisar, então o poder da autoanálise, ele é incrível, a autoanálise é incrível, então eu consigo me analisar, eu consigo me ouvir, eu consigo saber exatamente por que eu falei aquilo, conforme eu vou ouvindo as minhas palavras e por que eu tô sentindo aquele sentimento. Então eu começo falando e vou ali falando como se eu estivesse desabafando com um analista, com um terapeuta ou com uma amiga muito querida, e eu desabafo comigo mesma, porque se eu não puder me ajudar, quem que vai poder, né? Então eu gosto muito mesmo de conversar com alguns amigos, mas com o passar do tempo, eu acho que eu tô vivendo uma fase na minha vida agora que é muito bom conversar com as pessoas, né? E eu tenho esse hábito, na verdade eu tenho essa rotina, faz parte da minha rotina de ver pessoas, de conversar, de trocar. Eu tenho trocas diárias infinitas, né, com o pessoal.
mas eu sinto falta da minha troca comigo mesma. Daquele momento que eu consigo falar, me expressar. E aí, conforme eu vou me expressando ali, falando, eu vou entendendo. Eu vou sentindo ali na minha voz o que faz sentido, o que não faz. Eu falo uma coisa e às vezes eu penso, não, não é bem isso. Aí eu continuo falando e aí eu enxergo. Então a análise com alguém, com um analista, com um terapeuta, é maravilhoso. Mas a autoanálise, ela é incrível. E, de fato, quando você tá fazendo uma terapia, a autoanálise, ela não pode faltar. Tem um analisado, né, o analisando, tem o analista e tem a autoanálise, que é muito importante. Então, conforme você vai falando ali pra si mesmo, todas as coisas que você pensa, você vai vomitando ali, é isso, aquilo. E aí depois você para pra ouvir. Em um outro momento, deixa o áudio guardadinho lá no WhatsApp e deixa a poeira baixar, e aí você pega o seu áudio e ouve, pra você ver o que é que você tem falado. Como é que tá a sua energia quando você tá descarregando aquelas palavras? Porque como eu falei pra você, a angústia, ela é um norte, ela é um caminho. E Freud conta na psicanálise que a angústia, ela geralmente vem antes de um sonho, ela vem antes de um desejo. Quando a gente tem um desejo, e esse desejo é um desejo forte, e a gente quer fazer, mas a gente não sabe como fazer, ou a gente não quer colocar a devida energia naquilo que a gente tem que fazer, a gente sabe que o desejo vai gerar incômodo, o desejo vai gerar ações que às vezes a gente não quer fazer, porque a gente tá com algum medo. A gente tá com medo de tudo sair da zona de conforto que aquele desejo cria. E a angústia, segundo Freud, ela nasce por isso. Ela nasce entre um sonho e uma ação. Ela tá aqui. Ela tá no ponto onde, de fato, executar todas as tarefas que o nosso sonho exige, isso gera uma angústia pelo cansaço. É como se a sua mente, o seu cérebro, tentasse te defender do gasto de energia que a sua ação vai ter. O gasto de energia física e mental. Que tudo o que você quer que aconteça, você vai precisar fazer. Então, o tempo todo, nós, seres humanos, a gente precisa ter, o nosso cérebro precisa fazer essa economia de energia. Isso é inerente ao ser humano. Todo ser humano, todo o cérebro de todos os seres humanos do planeta Terra procuram economizar energia. E, de fato, o que a gente precisa fazer? A autoanálise, ela é sensacional para a gente poder ver realmente o que é que está acontecendo. Por que eu tô com tanto medo? Por que eu tô com tanto receio? Qual que é a possibilidade de troca, de sair da minha zona de conforto? Para onde as minhas ideias novas, elas vão me levar? Quem que eu não quero abandonar? Eu já falei aqui em outros vídeos, mas eu vou continuar citando o psicólogo Adler, que fala que a causa de todos os nossos problemas são as relações interpessoais. Então, todas as vezes que a gente pensar que a gente tem um sonho e a gente tem que percorrer esse sonho, muitas vezes a gente tem medo de deixar alguém para trás. A gente tem medo de ser diferente e de se destacar da nossa tribo. Muitas vezes nós temos medo de, por exemplo, começar uma dieta e perder aquele momento com os nossos amigos, de sair para uma churrascaria e comer bastante. A gente tem medo do que aquelas pessoas vão pensar se de repente eu falar, não quero. Às vezes a gente vai começar a entrar numa nova era, parar de beber, se de repente
bebe muito, parar de fazer balada, se de repente faz muito, o que foi o meu caso, a gente tem medo de deixar pessoas pra trás. Eu mesmo, quando parei com tudo isso, deixei muita gente pra trás. E perdi muitos amigos. Muitas pessoas que não conseguiram me acompanhar. E hoje em dia, quanto mais eu me torno dona de mim mesma, e quanto mais eu perco a necessidade de agradar outras pessoas, mais eu sinto que eu deixo outras pessoas para trás. E todas as vezes que eu percebo que eu estou rumo a me melhorar, seja financeiramente falando, seja realmente no corpo, toda vez que eu percebo que eu tô no caminho de me melhorar, de progredir em algum ponto, eu percebo que me gera uma angústia. E com outras pessoas, com os meus alunos, também é assim. Então, conversa consigo mesmo. Tenta entender por que é que você sente o que você sente. Não perde a capacidade de autoobservação. Se de repente a sensação de angústia ela tá muito forte, você já mandou um áudio pra você, mas mesmo assim, aquele sentimento ele não sai de você, procura um parque pra você andar e ver um pouco de verde. Coloca o pé na grama, coloca o pé na terra. Procura uma atividade ao ar livre, procura fazer um yoga. Aqui em São Paulo tem lugares aos finais de semana que tem o yoga livre, que você não paga, é gratuito nos parques. Tem várias coisas que você pode fazer para você ir melhorando aos pouquinhos essa sensação que prende, sabe? E aí, se de repente a angústia ela está vindo porque você está vivendo no futuro, pensando em algo que vai acontecer e que você não quer que aconteça, ou que você tem medo, faz algumas respirações bem profundas. Procura fazer 10 respirações. Puxa bem forte o ar pelo nariz. Enche todo o seu pulmão, sente o ar subindo do seu umbigo, passa pelo diafragma até chegar aqui no nariz. Inspira e aí você solta pelo nariz também e faz todo o caminho de volta. Fica bem presente. A meditação, ela é presença. Meditação é você prestar atenção na sua respiração para você poder ficar no momento presente. Assim você consegue sair desse futuro que às vezes só dentro da sua cabeça ele está sendo criado. Milhões de possibilidades, infinitas possibilidades que nenhuma pode acontecer. Às vezes muitas coisas ruins que você está ruminando, que você está pensando, pode ser que nada de ruim aconteça. Grandes chances de nada acontecer. E às vezes você só fica ali ruminando. É o teu cérebro protegendo você. Não esquece disso. Todas as vezes que você começar a ter pensamentos de angústia, pensamentos de procrastinação, pensamentos de ansiedade e medo, lembra, é só o seu cérebro tentando te proteger. E aí você toma uma decisão. A decisão de se manter em todos esses pontos, em todas essas zonas que são doloridas, que são sofridas. Ou se você sai dela, é uma escolha. E se de repente sozinho tiver muito difícil, você pode procurar ajuda. Procura um médico para você ver como estão os seus exames, como estão os seus hormônios, suas vitaminas. Muitas vezes essa sensação de angústia constante pode ser por algumas vitaminas baixas, pode ser pela testosterona baixa, por hormônios que estão desregulados e que deixam a gente com essa falta de coragem, de ânimo para fazer, para viver, para realizar. Conforme você vai se melhorando, conforme você vai fazendo pequenas coisas no seu dia a dia, você vai perceber que você vai se munindo de força, de coragem, e você vai acalmando o teu cérebro, que quer te proteger, que quer te segurar, para que você não sofra, para que você não passe por algum perigo. Esse medo, ele vai baixando, e você vai se colocando em uma sensação de que você está no controle, de que é seguro, de que você pode fazer, mesmo que aquilo te gere algum desconforto, mas que você vai dando passinhos,
Se você tá tentando, por exemplo, empreender ou começar um negócio novo ou qualquer coisa do tipo, fazer uma transição de carreira, como tudo que eu fiz para chegar aqui no YouTube para conversar com você, vai aos pouquinhos, vai passito a passito. Esse final de semana foi um final de semana muito legal e muito importante, porque meu pai e o meu irmão, eles vieram para uma consagração de ayahuasca e mais 2 amigos também. Então, do meu irmão já foi, é a terceira vez do meu irmão, mas do meu pai e dos meus amigos foi a primeira vez. E todo mundo tava com muito medo. O meu pai falou que pensou em desistir muitas vezes, porque a mente dele, o cérebro dele ficava falando pra ele: meu, não vai que vai dar um super problema. E de fato é essa sensação que a gente tem quando a gente tá prestes a sair do controle, quando a gente tá prestes a encarar algo totalmente novo, como as medicinas da floresta, que você fica ali sem controle, né? Você está realmente nas mãos da medicina. E toda essa vontade que eles tiveram de conhecer a medicina, a vontade se deu por conta de uma angústia. Um problema, uma dor que de repente ali eles não estavam conseguindo sozinhos e resolveram dar esse passo, que é um passo muito importante, né, na espiritualidade e no autoconhecimento. Para mim, a ayahuasca é a maior ferramenta de autoconhecimento externo que existe e a meditação é a ferramenta interna para o autoconhecimento. E todo mundo com medo, o cérebro de todo mundo tentando protegê-los, o mesmo aconteceu comigo. Só que depois que eles saíram da experiência, eu fui pegá-los, era 4h30 da manhã, aqui onde a gente faz a consagração aqui em São Paulo. Começa às 19 e termina umas 4h30. E todos eles super felizes. Meu pai saiu do lugar, assim, me abraçou e chorou bastante. E disse que foi muito bom, que foi uma das melhores experiências da vida dele. E aí me agradeceu, os meninos me agradeceram, né? Porque, na verdade, eu que levei, que mostrei, mas só por isso, porque eu não fiz nada. E o meu pai pediu perdão por algumas coisas que ele tinha feito no passado. Então, quem me acompanha aqui no vídeo sabe que eu tive na minha vida muitas questões com meu pai, eu e meu irmão, mas que tá tudo bem, tá tudo certo. E provavelmente o medo que o meu pai tinha de fazer essa consagração vinha de uma angústia que apertava o peito dele e que de fato deve ter apertado o peito dele pela vida inteira, por todos esses anos que ele viveu, por todos esses anos que de repente ele foi embora e foi viver a vida dele. E aí ele teve ali um vislumbre do passado, das coisas que aconteceram, e ele teve a oportunidade realmente de sentir que ele estava liberto daquilo. E não por nós, porque eu e o meu irmão, a gente já liberou ele, né? No budismo não se usa o perdão, porque o perdão é como se você se colocasse acima, né, de uma pessoa. Mas eu gosto dessa sensação de liberdade, essa sensação de você liberar alguém. Porque isso, o perdão, ele te tira também as angústias. Às vezes essa sensação de angústia que a gente tem são coisas que a gente retém, são dores que a gente vem mantendo pela vida e que a gente não precisa manter. Às vezes a gente mantém porque a gente tem muito medo de liberar a pessoa e a pessoa achar que ela tá certa, já que você não nutre mais aquela mágoa, que você não nutre mais aquela raiva. Então, então eu tô certa, tá tudo bem. Mas é importante a gente liberar. É como dizem, né? O perdão, ele não vai pra pessoa, ele vai pra gente mesmo. Então, eu gosto bastante também de usar o Ho Oponopono mágico, que a Beth Russo sempre ensina. Porque o Ho Oponopono, ele realmente é como se quebrasse ali algumas correntes. De você ficar fazendo aquela reza, sabe? Por vários
São 108 contas, né, que a Beth Russo ensina com o Japamala. Tem até aqui um Japamala, ó. Esse Japamala foi um presente da minha querida amiga Priscila. E ele tem 108 pontos. 108 pontos a gente pode fazer, né? Ou se você não quiser fazer as 108 pontas, assim, os 108 contos, você pode fazer como você preferir. Eu não gosto de ser apegada a um tipo de coisa fixa, como se fosse uma doutrina, que é só dessa forma que funciona, porque o mundo é muito grande. Existem várias maneiras de se fazer várias coisas. Mas o mais importante é isso. É você saber que você tá liberando. Você tá liberando aquela pessoa, sabe? Entrega a tua dor pra Deus. Outra coisa que eu gosto bastante também de usar, e eu uso muito quando eu tô nesses períodos mais melancólicos, e eu sempre fico, todas as vezes que eu tenho uma baixa hormonal, né, que eu tô entrando na TPM, eu sempre fico em períodos melancólicos. Hoje em dia eu já sei lidar muito bem com eles, porque antigamente eu queria ficar lutando contra, né, e agora eu já entendo, putz, é isso, respira, se acolhe, pega na mão de Deus, grava vários áudios, e eu gosto muito de colocar vídeos que me trazem esperanças. Eu gosto de colocar vídeo que me ajudem a enxergar que tem um caminho, que é normal, que todo ser humano, com todo ser humano acontece isso, que mesmo com quem tá lá no topo, né, quando a gente olha de repente falando de dinheiro, mesmo o ser humano mais rico do mundo, mesmo o ser humano com a família mais estruturada do mundo, mesmo o ser humano com um corpo mais shapeado do mundo, todos esses seres humanos passam por angústia. Então eu gosto de pensar que tá tudo bem. Tá tudo bem se de vez em quando eu me sentir assim pra baixo. Tá tudo bem se de vez em quando eu pensar, ai meu Deus, eu não quero. Ai meu Deus, eu não quero treinar. Ai meu Deus, eu não quero comer isso aqui certo. Depois de um final de semana, por exemplo, como esse, que o meu pai veio em casa e tava uma galera em casa, a gente comeu bastante. Eu fiz lasanha, nós comemos, fiz mousse, pudim. Uma chuva de doce, chuva de dopamina barata. Logo, a segunda-feira é muito difícil. A segunda-feira me traz uma angústia de ir pra academia, de comer certo. Inclusive tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, que é a Lei do Ritmo, do livro Caibalion. Depois vocês procuram, tá na playlist. E é normal. É extremamente natural. Todas as pessoas passam por isso. E o segredo da vida, o esquema, é a gente não se enfiar no buraco. A gente às vezes pode até colocar a cabeça assim no buraco, ó, sabe? Mas não se enfiar. Porque quanto mais a gente se enfiar no buraco, mais difícil é de sair. Então quando você perceber que você tá caindo no ponto de angústia e que aquilo tá se tornando um buraco muito, muito profundo, o que pode futuramente até gerar uma depressão, você tenta colocar as coisas e as dicas que eu tô te dando aqui nesse vídeo em prática. Você vai ver que você vai conseguir sair dessa, você vai conseguir sair antes que você se enfie no buraco. Tá só o seu fiozinho de cabelo assim no buraco, você fala, opa! Pelo amor de Deus! E aí você consegue, tá certo? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que você consiga sair dos teus momentos de angústia cada vez mais rápido, mas quando você entrar nos seus momentos de angústia, que você saiba que é normal e que tá tudo bem, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante. Mas antes, eu quero te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum outro vídeo. E se você estiver gostando desse tema, deixa o seu like. Compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ajudar e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Obrigada e até o próximo vídeo.